Olá! Hoje no mundo político, o saldo da última eleição para a democracia brasileira. A mais intensa disputa política travada em décadas no país se deu em meio a abusos de poder, desinformação em massa, desrespeito a regras e ataques às instituições. Quais as lições deixadas por esse processo e como ele deve impactar na governabilidade nos próximos anos? Eu converso com a jornalista e pesquisadora Eliara Santana, uma das organizadoras do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil. A obra, lançada pelo Grupo Autêntica, reúne textos de mais de 30 autores. Muito bem-vinda ao Mundo Político, Eliara. Um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eliara, esse livro, então, Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil, ele nasce de um trabalho conjunto de pesquisadores que vem atuando academicamente desde 2018. Queria que você falasse um pouco desse trabalho do Observatório. Sim, esse livro é resultado desse processo de pesquisa que foi desenvolvido por vários pesquisadores ao longo deste ano de 2022, mas o Observatório das Eleições e da Democracia existe desde 2018, coordenado pelo professor Leonardo Avritzer, da UFMG, e faz parte do INCT. Então, reúne um grupo bem amplo de pesquisadores de várias instituições, de várias universidades, e nós acompanhamos, então, esse processo eleitoral bastante sui generis, de 2022. Bastante sui generis por quê? Porque foram muitos os desafios implicados, como você apresentou no início, houve aí um conjunto de fatores, como a desinformação ampla, um amplo processo de desinformação, a questão dos abusos de poder, os ataques às instituições. Então, foram elementos de fato muito impactantes para o processo democrático, não só para o processo eleitoral, mas para a própria democracia. Em um dos artigos, Leonardo Avritzer, um dos autores, chega a falar em uma espécie de campo semidemocrático construído pelo bolsonarismo. Que conexão você acredita, Eliara, que é possível fazer entre as narrativas do processo eleitoral do ano passado e os ataques extremistas que nós vimos em 8 de janeiro desse ano? Veja, desde 2018, com a eleição de Bolsonaro, esse acirramento ou essa polarização da sociedade brasileira, ela vem sendo construída, No processo eleitoral de 2022, isso se potencializa, não só no âmbito da inserção nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas de uma forma bastante direta de ataques à institucionalidade e às instituições, por exemplo, aos ministros do STF. Então, depois da eleição, depois do segundo turno, isso se mantém. Esse acirramento, essa polarização, os ataques, mesmo havendo um recolhimento do candidato derrotado, Jair Bolsonaro, mesmo havendo esse recolhimento, mas aquele clima, ele permanece. E, obviamente, os ataques, o que ocorreu em 8 de janeiro, de fato, tem toda a ligação com esse processo, que se desenrolou ao longo aí de 4 anos, pelo menos. Investigações estão em curso, para tentarmos oferecer algumas respostas. Vamos lá, o artigo que você assina no livro, Eliara, aborda o ecossistema de desinformação que assola não apenas o Brasil, mas todo o mundo. A divulgação das fake news é apenas parte de um problema bem mais amplo? Sim. É muito importante, agradeço que você tenha colocado essa pergunta dessa forma, porque nós precisamos entender o processo de desinformação não apenas como disseminação de fake news. Nós precisamos entender que existe um momento de produção de conteúdo, um momento de transformação desse conteúdo num produto midiático e então a disseminação, o momento da disseminação. Então esses três, essa que podemos chamar de uma tríade, isso compõe esse ecossistema de desinformação. E por que um ecossistema? Porque há vários elementos, vários atores envolvidos, existe uma produção de conteúdo, que é uma produção profissional,
E esse conteúdo, ele é ressignificado, ele ressignifica fatos do dado real, da realidade, né? E isso, de fato, impacta não só os processos democráticos, não só, né, o funcionamento democrático, mas vários aspectos no campo social, no campo da saúde, no campo da educação. Então, precisamos pensar, de fato. E no Brasil, esse ecossistema ele é muito importante porque ele se configura de uma forma muito consolidada, ele se consolida no bolsonarismo, né? Por quê? Porque existe um grande aporte institucional, né? Um grande aporte do governo para consolidar esse ecossistema. Para a gente tentar ilustrar para quem nos assiste, como se dá essa ressignificação de conteúdo? Vou trazer um exemplo por exemplo, da questão do kit gay. O kit gay, originalmente, qual foi a base do kit gay? Era um material produzido contra homofobia, né? Que seria uma cartilha que seria distribuída nas escolas. Esse grupo, e isso foi capitaneado então pela ainda não ministra, mas pela Damares Alves, né? Ela não era ministra ainda, e isso foi sendo retrabalhado, digamos assim, reconstruído, contado de uma outra forma, né, para então dar origem ao kit gay, né? Ou seja, havia um material, havia algo que era de fato da realidade, ele existia, essa publicação existia, mas o discurso foi retransformado, né? Foi ressignificado, ganhou novos significados para então compor o kit gay. Da mesma forma, nós podemos pensar em várias questões no âmbito da saúde durante a pandemia e podemos pensar na questão, por exemplo, das urnas, né? As urnas eletrônicas. Não é um simples boato, né? Não é uma simples mentira. É um conteúdo que é trabalhado para que as pessoas acreditem que, de fato, né, havia fraude, por exemplo, ou de fato existia um kit gay. E é um trabalho profissional, né? Você cita, né, no artigo diversos atores, né, influenciadores, a própria igreja, né, setores de igrejas, também setores da própria mídia, né, tradicional que se envolvem nessa disseminação. Sim, exatamente. Por isso falamos no ecossistema, né? Porque há vários atores ali envolvidos e, de fato, com um aporte financeiro, porque isso é importante, porque não dá para produzir conteúdo dessa forma e disseminar sem que haja apoio financeiro, né? Esse apoio financeiro ele não foi apenas no âmbito institucional, no âmbito, né, do governo, mas houve também um aporte privado. Claro, grupos empresariais apoiaram, né, destinaram recursos para esse ecossistema. E, de fato, os influenciadores atuaram, setores da mídia, né, tradicional que apoiavam o bolsonarismo disseminavam também esses conteúdos. Há vários sites, vários portais, né, que foram financiados para essa produção, que também estão sendo investigados. Chegamos ao extremo, né, de no dia 8 de janeiro ter rádios formais, né, fazendo ali uma apologia ali do que estava acontecendo, de agressões às instituições, de golpe de Estado, enfim, de tentativa de um golpe de Estado. Isso que você coloca, só completando aqui, você falou das igrejas, né? Como é que esse apoio ocorre? Não é apenas na instituição, na igreja mesmo, no culto, no púlpito, enfim. Esse conteúdo também é trabalhado midiaticamente, ou seja, o que o pastor fala aqui é levado para os programas de rádio ou de TV, mas geralmente de rádio, né? Então, fazendo aí essa interface. É um problema que permanece? A gente vai continuar tendo que conviver com isso nos próximos anos? Vamos. Com toda certeza, eu não tenho dúvida em afirmar. E por isso é importante, é muito importante, eu de novo agradeço, né, essa oportunidade de conversarmos aqui sobre o livro e sobre esse tema, porque isso vai permanecer, isso é inclusive um desafio importante para a democracia. A democracia não se sustenta no mundo, né, se não houver uma discussão e um enfrentamento mesmo contra esse processo de desinformação. E como combatê-lo adequadamente na sua visão, Eliara? A gente já vê algumas iniciativas, né? O governo
Lula sinalizando aí interesse em regulamentar as redes como empresas de informação e não apenas de informática. É algo que pode ajudar? Sim, eu acho que a questão é... Então, vamos lá, a questão da legislação é importante, né? Nós vimos aí durante a eleição a atuação do TSE e do STF, as atuações, né, foram fundamentais para garantir, né, o processo democrático mesmo. Então, essa ação é importante. A ação do governo e a discussão, colocar esse tema em pauta é fundamental. Né? E a discussão em relação às plataformas é muito importante. É preciso sim regulamentar as plataformas, né? É preciso haver essa discussão. Como isso será feito? É um desafio, porque as plataformas estão, de fato, elas não têm nenhum controle, né? Então isso é um desafio, isso tem de ser colocado, e a educação midiática, a educação para a mídia, o letramento midiático, que é algo essencial, algo para ontem, né? Desde as escolas de base, na sua visão? Sim, desde as escolas de base, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, universidade e comunidades, né? Porque isso precisa se expandir, como ocorre em alguns países, né? Ocorre nos Estados Unidos, há várias experiências importantes, né? Eu presenciei algumas quando estive lá trabalhando com esse tema. Então, há experiências importantes. Na Europa também há experiências importantes. E temos agora, né, a Finlândia, né, que adotou como política pública, né, o combate à desinformação e à educação midiática. Um ponto nevrálgico aí para o debate são as questões de liberdade de expressão. O termo tem sido compreendido de forma distorcida no Brasil? Ele não tem sido discutido, na verdade, né? Porque em nome da liberdade de expressão, porque, veja, a extrema-direita, ela se apropria desse tema e desse termo e constrói um novo significado. Então, a extrema-direita bolsonarista passa a adotar, né? Então, passa a defender o uso, né, digamos assim, do discurso de ódio em nome da liberdade de expressão. Então, eles capturam o tema. E eu acho que não há uma discussão apropriada, porque a liberdade de expressão, ela também tem limites. Ela não admite tudo, não permite tudo, não pode permitir tudo. Então, esse debate, ele precisa estar, né, para a sociedade. E esses limites, né, acabam sendo tênues na atuação que a justiça se vê impelida a fazer também, muitas vezes? Sim, muitas vezes ocorre, sim, com certeza, ocorre esse problema, esses limites são tênues, eles precisam ser explicitados. Por exemplo, no caso da Jovem Pan, né, que houve uma ação ali sistemática em relação à Jovem Pan, porque a Jovem Pan, durante todo o processo, antes disso, já disseminava, né, conteúdos e outros, né, conteúdos falsos, né, disseminava fake news. Então, isso não pode ser tomado como liberdade de expressão. Isso precisa ser proibido, né? Isso precisa ser controlado de alguma forma. Então, em nome da liberdade de expressão, não se pode admitir discurso de ódio, não se pode admitir discurso falso, né? Falseado. A citação à Jovem Pan é um bom gancho para a gente falar um pouco sobre os principais desafios da imprensa tradicional diante desse ecossistema de desinformação. Como, na sua visão, a imprensa se comportou de forma geral nas últimas eleições e o que podemos esperar daqui para frente? A gente sabe que você tem um histórico, né, de acompanhamento aí, né, da cobertura da grande mídia. Olha, desde a pandemia, eu acho que é importante voltar um pouquinho, né, para nós entendermos aí um pouco esse funcionamento. Desde a pandemia, houve grupos que, desde a eleição de 18, se alinharam, de fato, a uma perspectiva bolsonarista. Com a pandemia, houve, me parece, um certo racha, né, entre esses grupos de mídia, esses grupos de imprensa, falando aí da imprensa tradicional, né? O consórcio de veículos de imprensa cumpriu um papel excepcional durante a pandemia, né? Não tenho dúvida, gosto muito de falar isso porque eu sou analista de mídia, isso não implica que eu não reconheça quando há ações positivas, né? E eu acho que nós precisamos cada vez mais ressaltar o papel do jornalismo,
né, a função importantíssima do jornalismo. E na pandemia, os veículos cumpriram, né, parte dos veículos cumpriram esse papel. Durante a eleição, houve também uma atuação importante, né, sobretudo ali a partir do segundo semestre, com uma exposição, de fato, com um combate às fake news. Isso foi muito importante. Eu acho que o jornalismo precisa cumprir essa função, de fato, né? Há vários problemas, há várias questões, e aí podemos fazer um outro programa para discuti-las, mas eu acho que o jornalismo é, sim, de fato, importantíssimo nesse cenário, né? O jornalismo pode cumprir uma função muito importante. Temos aí, nós temos no Brasil ainda desertos de regiões que são desertos de notícias, né? Então nós precisamos fazer com que o jornalismo, né, a prática jornalística, né, chegue a essas regiões de fato, porque é um dos instrumentos para combater a desinformação. A transparência do fazer jornalístico é algo que pode ser aprimorado assim, junto ao público, num contexto, em que os veículos são tão atacados, né, por esse ecossistema de desinformação? Sim, nós precisamos, aí rapidamente, né, nós precisamos pensar, quando falamos em mídia, nós estamos falando em grupos empresariais. Então esses grupos têm interesses e o Brasil tem um problema gravíssimo que é a concentração dos meios de comunicação, né? Esse é de fato um problema, porque vai enviesar os debates, as discussões, enfim. Mas nós precisamos pensar também que a prática jornalística, ela precisa se expandir, né? A questão da transparência é uma discussão ampla, né? Porque, de fato, não há uma transparência, a gente não pode tomar uma transparência total. Não existe quando estamos falando em grupos de mídia. Mas nós podemos pensar, por exemplo, em experiências como a experiência de uma TV pública. Nós podemos pautar essa discussão no Brasil, né? Nós podemos discutir a concentração dos meios. A sociedade civil precisa discutir isso, né? Para que nós possamos construir efetivamente, né, grupos midiáticos, ampliar, trazer a pluralidade, né, à cena, porque ela é importante. A obra, Eliara, também projeta em alguns capítulos, né, a governabilidade para os próximos 4 anos. Alguns cientistas políticos, né, autores, se debruçam sobre isso, com análises que indicavam um Congresso pendendo para a direita, né, com nomes de peso da direita radical eleitos, e passadas as eleições já algumas outras análises que pintam um cenário um pouco mais favorável, com o governo Lula se aproximando ali de forças de centro. O que lhe parece, né, também como cidadã e como observadora política, esse cenário que se avizinha aí para 2023? Olha, sem dúvida será bastante desafiador, né? Eu acho que a construção, a proposta, né, do governo Lula 3.0, ela é muito desafiadora, mas Lula conseguiu fazer essa costura, que é importante, né, ampliar de fato, né, não é um governo do PT, é um governo que se amplia, de fato. Seja uma frente ampla, realmente como prometido. Exato, uma frente ampla, né? Trazendo aí de novo, é claro, existe a reconstrução de um país a se fazer, né? Porque o governo Bolsonaro deixou um cenário de destruição. Nós estamos vendo aí agora, recentemente, a questão dos Yanomami, né? A tragédia dos Yanomami, enfim. Então, há um cenário, de fato, na saúde, por exemplo, há um cenário muito desafiador. Na educação também. Hoje Lula está anunciando, né, um reajuste aí para as bolsas de pós-graduação, que não tinham reajuste há muito tempo. Então existe um cenário que é muito desafiador, não há dúvida. Mas existe também essa disposição, me parece, né, essa disposição a um diálogo, a essa construção de uma frente ampla, né, que é necessária porque nós temos um Congresso que não é um Congresso favorável.
né? Pois é. Precisamos falar sobre isso. E as perspectivas, então, né, falando sobre isso mesmo, da oposição, né, você ainda vê o bolsonarismo forte, enfim, Jair Bolsonaro ainda consolidado como um grande líder que pode se permanecer nessa posição, ou outras lideranças podem surgir nesse campo oposto ao governo Lula? Olha, eu acho que o bolsonarismo é ainda uma força, não tenho dúvida com relação a isso. Tenho algumas dúvidas em relação à figura, né, de Jair Bolsonaro, em função do que pode ocorrer do ponto de vista legal com ele, né? Vai responder há vários processos em andamento, exatamente. Mas ele sem dúvida, ele é uma liderança de extrema-direita, né? Não há dúvida quanto a isso. E o bolsonarismo é um movimento que permanece. Claro, no Congresso, essa fatia, né, da extrema-direita, como é que isso vai se alinhar, né? Como é que isso vai se desenhar, de fato. É difícil, às vezes, a gente fazer o exercício, né, da bola de cristal, mas analisando o que nós temos agora, eu acho que que o bolsonarismo é sim ainda uma força, né, e que nós precisamos pensar em várias frentes, né, nós falamos aqui em algumas, em várias frentes, então é preciso pensar como é que essa articulação vai se dar, mas Lula é um expert em fazer, né, negociações, enfim. Pois é, vai ter que ter muita habilidade nessas negociações se quiser emplacar pautas progressistas no Congresso, por exemplo, porque as bancadas ainda são majoritariamente conservadoras. Exatamente, exatamente. E como é que essas pautas vão ser colocadas, né? Como é que essas pautas vão ser discutidas e efetivamente, né? Como é que esses temas serão tratados, né? Até onde, né, o governo poderá caminhar, enfim, porque de fato as bancadas são bem conservadoras. Ainda, né, num exercício de futuro, Eliara, que é um pouco complicado, mas a gente tem que fazer. O que a obra, né, Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil traz sobre o futuro da nossa democracia? Sinais sobre esse futuro. Ela ainda estaria ameaçada, e que ameaças seriam essas? Não tenho dúvida que não há um cenário favorável para a democracia. Eu acho que há uma consolidação de forças muito conservadoras, né? Há uma certa consolidação da extrema-direita, e isso não é uma realidade apenas no Brasil, né? Isso é uma realidade mundial. Então, eu acho que sim, a democracia corre riscos, não há dúvida. Não estamos falando... e aí eu vou emendar um pouquinho, se você me permite, para falar um pouquinho, fazer um contexto, né, dessa obra. Nós não estamos falando apenas de um processo eleitoral, né, mas de fato nós estamos discutindo a democracia e o futuro da democracia. E né? a reconstrução de suas bases. Né? Exatamente. E foi esse o desafio que nós nos colocamos, e eu quero agradecer muito aqui ao professor Leonardo Avritzer, né, que é um grande visionário, de fato, e também a outra organizadora, a pesquisadora Raquel Bragato, e a todos os pesquisadores envolvidos, porque foi uma obra produzida em 3 meses. Né? Então, foi um tempo recorde, exatamente porque... Se eu estiver enganado, se me corrija, mas são 33 autores, não é isso? Isso. 33 autores, um trabalho coletivo bastante significativo. Exatamente, e muito afinado, coordenado, né? Porque foram 3 meses para o livro estar impresso. Então, 3 meses para a produção, né, toda. E fizemos nesse tempo por quê? Primeiro porque considerávamos e consideramos importante, muito importante, levar para a sociedade, de fato, o que foi esse processo eleitoral de 2022, né? No âmbito do observatório, nós fizemos quase 200 artigos para vários veículos, né? Em várias áreas, e esse material, ele precisava e precisa estar, né, também para a sociedade, para que a sociedade compreenda, quando falamos de um processo eleitoral difícil, desafiador, o que isso significa? É preciso que a sociedade entenda o risco que a democracia corre,
e que nós, né, como cidadãos, corremos, né, enfim. Para a gente fechar com uma reflexão mais geral, Eliara, em uma entrevista recente ao jornal o Globo em janeiro, né, o professor Leonardo Avritzer, um dos organizadores da obra, juntamente com você e com Raquel Calai Bragato, ele afirmou que o Brasil não vai despolarizar e que será preciso aprender a conviver com isso em todos os meios, meio político, nos ambientes sociais, profissionais. Como que a gente pode interpretar essa frase e assim, os desafios que ela traz para o nosso cotidiano, né, de todos nós no dia a dia? Sim, é um desafio. Vamos lá, eu vou comentar o que o professor Avritzer disse. Enfim, é um grande desafio de fato. Nós estamos vivendo uma intensa polarização ainda. Eu acho que o processo eleitoral mostra isso. E o 8 de janeiro mostra isso, né? Nós vivemos, de fato, uma polarização muito intensa, a sociedade brasileira está polarizada e o caminho é o diálogo. Essa é a proposta desse livro, é o diálogo de fato, né? Diálogo com todos os grupos, né? Com todos os agrupamentos, diálogo aberto com a sociedade, para que a sociedade entenda, né, entenda que a democracia corre riscos, que precisamos preservar a democracia e precisamos, em conjunto, né, encontrar, de fato, soluções para todos esses desafios. As repercussões do 8 de janeiro, você acredita que podem, de repente, abrir um campo de diálogo? Porque muita gente da direita acabou não concordando com o que se viu ali, né? Isso pode ser uma abertura para um diálogo? Eu acho que foi. Eu acho que o 8 de janeiro, de alguma forma, chacoalhou, né, alguns grupos ou uma parte da sociedade brasileira ainda que não concorda, né, com a violência, enfim. Então, mesmo que tenham votado em Bolsonaro, mas não concordam, não aderem, né, a esse modus operandi da violência, que foi o que nós vimos, né? Então, eu acho que sim, que abre um diálogo importante. Eu acho que a ação do governo Lula, a pronta ação do governo Lula foi muito importante, muito importante. Mesmo com a extrema-direita é possível dialogar? É necessário. Eu diria que é necessário, né? Por exemplo, é necessário dialogar com os evangélicos, com os grupos religiosos, né? Muitos desses grupos encontram abrigo na extrema-direita, né? É necessário. Claro, há limites, absolutamente há limites, mas é necessário abrir esse diálogo. Eu acho que Lula faz isso muito bem, né? Lula dialoga por excelência. Eliara, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. O Brasil tem muitos desafios pela frente e que a academia continue nos ajudando a entendê-los. Eu agradeço muito, foi ótimo conversar aqui um pouco sobre o livro e sobre todos esses desafios, né? Acho que a democracia brasileira merece. Obrigada. Eu conversei com a jornalista e pesquisadora Eliara Santana. Falamos sobre as reflexões do livro Eleições 2022 e a reconstrução da democracia no Brasil, lançado pelo Grupo Autêntica, do qual ela é uma das organizadoras. A obra, com dezenas de autores, resgata as peculiaridades do último pleito e projeta seus impactos para a governabilidade nos próximos anos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.